Oi galera, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o período pré-colonial brasileiro. Aquele período que compreendeu os anos de 1500 a 1530, ou seja, o Brasil ficou sem uma ocupação efetiva após o seu descobrimento de 30 anos. Então vamos entender um pouquinho o que foi o período pré-colonial brasileiro. Primeiramente, a gente pode dizer que foi um período sem ocupação efetiva, por vários motivos. Dentre eles, Portugal priorizava o comércio com as Índias, ou seja, Portugal mantinha fortes relações comerciais com as Índias em relação às especiarias. Então era um produto de muito valor para Portugal naquele momento. A ausência de metais preciosos, de início Portugal não encontrou nenhum metal precioso no Brasil para que ele pudesse obter lucros e então exportar. Mais tarde ele vai descobrir o ouro, que vai se tornar uma das principais, um dos principais produtos da economia brasileira durante o ciclo da mineração, mas isso é um assunto para depois. E o desinteresse da coroa portuguesa. Como o comércio com as Índias estava indo muito bem, a coroa portuguesa ainda não tinha um interesse muito significativo por colonizar o Brasil. Mais tarde ele vai precisar mandar expedições para colonizar o Brasil de maneira real agora. Mas vamos lá. O Brasil, em 1500, quando ele foi descoberto, ele era habitado exclusivamente por diversas nações indígenas e os portugueses, para conseguir manter uma boa extração, eles precisavam de mão de obra. E os povos indígenas foram os escolhidos para isso pelos portugueses e por isso eles utilizavam o escambo como artifício para conseguir a mão de obra indígena. O que era o escambo? O escambo consistia em Portugal trocar produtos europeus, ou seja, espelhos, couro, sapatos, panos, roupas. Então, Portugal trocava esses produtos que era algo novo para os índios, era algo inédito, pela mão de obra. Que isso se chamou escambo. Então, esse acordo entre portugueses e indígenas. Então, a exploração do pau-brasil foi predatória, ou seja, ela foi ilegal. Então, para a gente entender mais o contexto do pau-brasil, a gente tem que entender alguns itens. Primeiro, o monopólio português. O pau-brasil, depois que o mercado de especiarias entrou em baixa, o monopólio português, ou seja, o produto que tinha supremacia na economia portuguesa, se tornou o pau-brasil. Então, eles necessitavam de mão de obra, então eles usaram então do escambo para obter essa mão de obra indígena. Foram construídas feitorias. Feitorias eram galpões onde eles armazenavam todo o pau-brasil ou parte do pau-brasil extraído. Elas se localizavam no litoral, porque o litoral facilitava então o transporte, a exportação através dos navios. E então tem um problema. Começou então o contrabando de pau-brasil. Então a França e a Holanda principalmente começaram a, de maneira oculta ou escondida, explorar o pau-brasil e começaram a então comercializar o pau-brasil também. Esse foi um dos problemas que levou o fim do período pré-colonial, junto com as invasões territoriais, onde França também e Holanda também invadiram as terras do Brasil, então contrariando o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era um tratado entre a Espanha e Portugal que ditava, que estipulava ou estabelecia as terras que Portugal poderia colonizar e as terras que a Espanha poderia colonizar dentro da América. Então, a França e a Holanda contrariaram o Tratado de Tordesilhas e as invasões territoriais, junto com o fato de o pau-brasil começar a acabar e entrar em baixa no mercado português. Então, a coroa portuguesa então se encontrou com a necessidade de começar uma ocupação efetiva. Então, isso se deu a partir das primeiras expedições
A mais famosa, que deu início ao período colonial brasileiro, foi a expedição de Martim Afonso. Então, isso é assunto para a próxima aula.